A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Uma viagem pela Bíblia. E hoje estaremos no Evangelho de Mateus, capítulo 6. E o título da nossa mensagem: O Reino de Deus e dos Céus. Venha o teu reino. Mateus 6:10. As expressões reino de Deus e reino dos céus são sinônimas. Quando se diz reino de Deus, é referente a quem pertence, e o reino dos céus e a sua origem, ao contrário dos reinos do mundo oferecidos por Satanás. O sentido da palavra reino é domínio ou reinado de um governo político e, para ser mais espirituais e morais. Algumas citações se referem ao presente do reino e outras apontam para o futuro. No Antigo Testamento aparece apenas como reino do Senhor. 1 Crônicas 28:5, 2 Crônicas 13:8, Obadias 1:21. Mas o conceito geral que deu origem a estes termos veio do profeta Daniel, anunciando um domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Livro de Daniel, capítulo 7, verso 14. E que os servos de Deus fariam parte deste reino. No Novo Testamento, a expressão reino dos céus é usada somente por Mateus 31 vezes. Já as referências ao reino de Deus são encontradas em Mateus 4 vezes, em Marcos 15 vezes, em Lucas 32 vezes, em João 2 vezes, em Atos 6 vezes, e nas cartas de Paulo 8 vezes, formando um total de 98 citações destes termos, sem contar as inúmeras vezes que se usa apenas reino. O povo que vivia sob domínio do Império Romano ouviu falar de um novo reino, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo 6,15. Estes dados revelam a importância do tempo para o ministério de Jesus e dos apóstolos. Podemos resumir dizendo que esta era a doutrina principal da pregação do Evangelho. Posso te perguntar, você conhece o reino de Deus? Hoje iremos estudar sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é. Podemos encontrar alguns aspectos do que não é reino de Deus. Visível. Lucas 17, nos versos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino não é visível. Do mundo, João 18:36
Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Dividido? Marcos 3:24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então, não é um reino dividido, é um reino de palavras. 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Comida ou bebida? Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Baseado nestes textos que dizem expressamente o que o reino de Deus não é, entendemos que não será algo visível, como esperado pelos judeus partidários do messianismo político. O domínio anunciado por Jesus é no interior de cada cristão. Mas, para que não seja tão subjetivo, o apóstolo Paulo diz que este reino não é apenas em palavras, em discurso demagogos, pois precisa ser confirmado pelo poder de Deus através do Espírito Santo na vida da pessoa. Para que o reino não fosse exteriorizado por rituais humanos, o apóstolo também ensina que não consiste em comida ou bebida, nem em qualquer ordenância religiosa, mas na prática da justiça que promove paz e traz a alegria do Espírito. Outro detalhe, o reino de Deus é. Vários textos deixam claro como é o reino de Deus. O reino de Deus é misterioso. Mateus 13:11 diz: ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Marcos 4:11. Eles lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. O reino de Deus é libertador. Lucas 11:20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus é um novo tempo. Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. O reino de Deus é igualdade. Mateus 11:11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é o maior que ele. O reino de Deus é eterno. 2 Pedro 1:11. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus é escatológico. Lucas 21:31. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Lucas 22:18. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Apocalipse 12:10.
Então ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Por mais que venhamos a estudar sobre este tema, sempre haverá algo misterioso que será revelado apenas com seu cumprimento futuro. Mesmo assim, somos privilegiados por conhecer e participar deste reino celestial. Aqui na Terra recebemos libertação espiritual de tudo que é maligno e um novo tempo de Deus se iniciou através da vinda de Jesus. Também se inicia na vida de todos que recebem a Jesus como Senhor. Os membros deste reino são iguais, não tendo maior ou melhor, pois todos são irmãos e filhos de Deus. Acima de tudo, o reino de Deus tem caráter escatológico, ou seja, apocalíptico e futuro, um reino eterno que não terá fim. Outro detalhe, o reino de Deus O reino de Deus tem característica do tempo presente que são. O reino de Deus já começou em Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E Marcos 9:1 dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. O reino de Deus está perto de nós. Mateus 10:7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Marcos 12:34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O reino de Deus está aberto. Mateus 16:19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 23:13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Neste tempo presente, podemos dizer que o reino de Deus já teve seu início quando Jesus veio como Rei dos Reis, exercendo seu senhorio sobre aqueles que creem. Por isso, Jesus deixou bem claro que o reino está próximo também, no sentido de perto e não distante das pessoas, como apregoava a lei. Além disso, o reino de Deus está aberto para receber mais súditos e todos que quiserem podem participar. Quem não vai entrar no reino de Deus? Quem? Algumas práticas que impedem essa entrada no reino de Deus. E vamos lá. Impedem a entrada no reino de Deus são pecados. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
E em Gálatas 5:21, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Efésios 5:5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, o que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Outro que impede: carnalidade. 1 Coríntios 15:50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Outro impedimento para entrar no reino, difícil para os ricos. Marcos 10:23-25. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Desobediência, isso impede a entrada. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Outro impedimento para entrar no reino: olhar para trás. Lucas 9:62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Outro impedimento? Descrentes. João 3:5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Embora aberto para todos, existem pessoas que não poderão entrar no reino de Deus por causa de suas atitudes. Por isso, o apóstolo Paulo apresenta algumas listas de pecados que são impedimentos à entrada do reino. Como se trata de um reino dos céus, então seus súditos devem ser pessoas espirituais. Jesus enfatizou que as pessoas apegadas às riquezas terrenas não conseguirão se interessar por um reino espiritual, o que dificulta muito a sua entrada no reino. Em geral, toda e qualquer desobediência é empecilho à entrada no reino. Mesmo que religiosamente a pessoa chame a Deus de Senhor. Uma grande dificuldade para entrar no reino é não conseguir renovar sua vida, olhando sempre para o passado, além da incredulidade que impede de viver uma vida nova. Pela graça de Deus, todos são convidados, mas somente os obedientes à vontade de Deus conseguirão entrar no reino celestial. Para quem é o reino de Deus? Para quem? Os textos que declaram para quem é este reino são: o reino é para os pequeninos,
Mateus 19,14. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Marcos 10,14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em Marcos 10,15, em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O reino é para todos os povos. Mateus 8,11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 21,43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O reino de Deus é para os pobres. Lucas 6,20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O reino de Deus é para os lutadores. Atos 14:22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Os membros do reino de Deus são citados claramente como os pequeninos comparados com crianças, pessoas santas e sem maldade no coração. Não serão apenas judeus, como pensavam os fariseus, mas pessoas de todos os povos da terra. Muitas pessoas pobres serão privilegiadas com a entrada no reino para compensar a injustiça que sofreram, principalmente aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer a verdade. Mas, acima de tudo, é com muita luta e esforço que se consegue entrar neste reino. O que é preciso para entrar no reino de Deus? O que é preciso? Para ter entrada no reino dos céus, é necessário arrependimento. Mateus 3,2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Marcos 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Precisa ser humilde. Mateus 5,3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 18,4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Precisa de obediência. Mateus 5,19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus 21:31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem do reino de Deus. Precisa de justiça. Mateus 5,10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.
É preciso de esforço? Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. É preciso de conversão. Mateus 18:3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É preciso de renúncia. Marcos 9:47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arrancai-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos olhos do que, tendo dois seres lançados no inferno. Mateus 19:12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, há outro que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Lucas 18:29. Respondeu-lhes a Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, irmãos, ou pais, filhos, por causa do reino de Deus. Para entrar no reino celestial é preciso se arrepender dos pecados, viver em humildade e obediência à vontade de Deus. Além disso, precisa caminhar em busca da justiça e se esforçar o máximo possível para fazer o melhor. Também é preciso mudar de vida e se convertendo ao renunciar o mundo para buscar a Deus. O que devemos fazer quanto ao reino de Deus? Quem participa do reino de Deus deve buscar. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É preciso esperar. Marcos 15:43. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Anunciar. Lucas 8:1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia a aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Lucas 9:2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 9:11. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidades de cura. Lucas 9:60. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar, aos próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Atos 28:31. Pregando o reino de Deus e, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Testemunhar. Atos 28:23. Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Quando fazemos parte do reino de Deus, precisamos buscar este domínio o tempo todo para não cairmos no império das trevas. Também devemos esperar o cumprimento final do reino de Deus quando Jesus voltar para buscar a sua igreja.
Enquanto isso, temos a tarefa de pregar o Evangelho deste reino, chamando mais pessoas. O testemunho de vida é imprescindível para mostrar a realidade do reino. E eu convido a você, venha fazer parte do reino de Deus. Chegamos à conclusão. Mateus 6,33: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Citamos apenas os textos que explicam sobre o reino de Deus, e não usamos as parábolas do reino. Estas histórias ou alegorias são para comparar de maneira inteligível aquilo que não podemos ver claramente. Em sua sabedoria, Jesus usou coisas do cotidiano das pessoas para entender-se a realidade do reino de Deus. Usou a linguagem da agricultura, da culinária, do comércio, da pescaria, dos estudiosos, dos governantes, de casamento. Desta forma, todos poderiam entender o que é o reino de Deus. Isso nos mostra a simplicidade e abrangência deste reino. O que marca um reino é a pessoa de seu rei. Por isso que não pode faltar nossas vidas é a presença do Rei Jesus. Todos os reinos do mundo são temporários, mas o reino de Deus é eterno e infinito. Se Jesus estiver reinando em sua vida, então você faz parte do reino de Deus. Mesmo que não consiga saber tudo sobre esse reino, o que não podemos esquecer é quem é o Rei Jesus. Deixe Jesus ser o seu Rei. Amém? A palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus. Obrigado por essa palavra tão completa sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Senhor, cada dia nos apegamos a essa palavra e a essa pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que ela pegue a Bíblia e acompanha e ouvindo o que nós passamos, que gravamos, para o seu alicerce, para o seu crescimento espiritual e, claro, o objetivo, alcançar o reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.